Então, meu boa noite a todos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao webinar da FIA Business School, voltado para o mercado de energia. Eu me chamo Fernando Marques e atuo como coordenador pedagógico da pós-graduação em Gestão de Negócios em Energia Elétrica. Inclusive, a nossa próxima turma inicia agora, a turma 7, inicia agora no final do mês, no dia 26 de abril, né? E as nossas aulas são às segundas e terças à noite, e o curso será ministrado na forma online, né? Em função das restrições que vivemos por conta do Covid. Então, é o formato de webconferência, utilizando a plataforma Zoom. Inclusive, esse formato é interessante porque aí teremos profissionais participando de todas as partes do Brasil no nosso curso. O webinar de hoje, intitulado Armazenamento de Energia e Transição para uma Economia de Baixo Carbono, ele pertence a uma série promovida pela coordenação desse curso de pós-graduação em Gestão de Negócios de Energia Elétrica e tem como característica a presença de um professor. No caso aqui em questão, nós temos a professora Jerusa Magalhães, né, que é uma das responsáveis pelas disciplinas voltadas para a legislação e regulação do setor elétrico do curso, né? E esse nosso curso ele pertence ao PGT, que é o Programa de Gestão de Inovação e Tecnologia da FIA Business School, cujos coordenadores são os professores Alceu Salles e o professor Moacir de Miranda, né? Eu, antes de passar a palavra para a professora Jerusa Magalhães, eu gostaria apenas de mencionar como que o nosso webinar ele está estruturado. Nós teremos a duração de 1 hora. Os nossos palestrantes, o Rênio Nakabayashi e o Donato Filho, aqui presentes, que em seguida serão apresentados pela nossa moderadora Jerusa Magalhães. Eles terão, então, 45 minutos, né, para as suas exposições, né, de forma que, ao final, tenhamos 15 minutos para as perguntas e respostas, né. Essas perguntas e respostas elas podem ser enviadas pelo Q&A ao longo da nossa palestra. Bem, então, eu passo a palavra para a professora Jerusa Magalhães, que apresentará os nossos dois panelistas, e, na sequência, ela fará a moderação do nosso evento. Jerusa, por favor. Obrigada, Fernando. Obrigada a todos e a todas que nos assistem aqui, né? Hoje, nessa véspera de feriado. Ficamos até em dúvida se deveríamos fazer no dia 1º de abril, em véspera de feriado, esse webinar, mas o tema ele realmente é apaixonante, né? O tema do armazenamento ele é um tema inovador, tanto do ponto de vista de tecnologia, quanto do ponto de vista de regulação. E nós temos 2 convidados, 2 profissionais de altíssima qualidade com a gente. Eu vou apresentá-los, já agradecendo também ambos, Donato e Rênio, por terem aceitado o nosso convite. O Donato Filho, ele é sócio fundador da Volt Robotics, ex-diretor de regulação e de planejamento energético da EDP Energias do Brasil, engenheiro eletricista com doutorado pela Escola de Engenharia de São Carlos, pesquisador da Unicamp e na Fulbright Visit Scholar na Cornell University, professor voluntário de cursos de pós-graduação em modelagem computacional e sistemas inteligentes na USP, e grande conhecedor aí, grande profissional do setor elétrico, que eu tenho o prazer também de conhecer há muitos anos. O Rênio Nakabayashi, ele é gerente de produtos e soluções da Huai Solar Brasil,
sendo responsável pelos produtos e soluções digitais de energia, tem experiência no desenvolvimento de novas tecnologias e projetos de energia renovável, graduado pela Engenharia Elétrica da Poli, da Universidade de São Paulo, e mestre em Energia pelo IEE, também da Universidade de São Paulo. A nossa proposta aqui hoje convidamos Donato para passar pela questão, para fazer uma abordagem mais regulatória sobre a ótica da regulação. É importante nós lembrarmos que a ANEEL recentemente ela fechou uma tomada de subsídios, foi a tomada de subsídios, se eu não me engano, número 11, aberta em setembro do ano passado e encerrada agora no início de março, justamente para colher contribuições da sociedade, subsídios da sociedade, para a proposição de uma nova regulação voltada à inserção do sistema de armazenamento. E eu sei que Donato trabalhou ativamente nesse projeto. E Rênio, por sua vez, é nosso convite, a ideia é que ele apresente para a gente o que o mercado está esperando, quais são as perspectivas de inserção dessa tecnologia no futuro próximo. Começando, então, já passo a palavra para você, Donato. Muito obrigado, Jerusa. Muito obrigado a todos que estão aqui conosco, aqui nessa praticamente uma sexta-feira à noite, né? Eu queria agradecer muito aqui ao professor Fernando e também ao Rênio e a você, especialmente, Jerusa, aqui pelo convite. A gente vai falar um pouco sobre essa questão da evolução da regulação para o armazenamento, e nessa tomada de subsídios, que foi a tomada de subsídios 11, a gente teve aqui a satisfação de participar junto com a Abeólica, né, para avaliar a questão do armazenamento com as usinas eólicas, mas também o armazenamento de uma forma mais abrangente. Eu vou colocar aqui a minha tela, compartilhar com vocês, para a gente mostrar um pouco, algumas coisas que a gente aprendeu sobre a regulação, e principalmente aquelas coisas que não eram tão óbvias, aquelas coisas que nos surpreenderam, né? A gente teve a chance, eu já vou trocar aqui que eu sei que está errado. Tá, vocês estão me vendo, certo? Está aparecendo a apresentação aí. Tudo ok, Jerusa? Posso? Sim. Tá jóia. Estamos vendo esse slide sim, Donato. Tá ótimo, então vamos lá. Então, a gente vai falar um pouco sobre armazenamento e sobre as questões regulatórias, e aí principalmente sobre aquelas questões que, durante esse processo aqui de aprendizagem, de construção, né, de uma contribuição para a tomada de subsídios, né, a gente viu que eram coisas que não eram tão óbvias assim, mas que são muito importantes. Inclusive, elas vêm de estudos que nós fizemos, mas também de relatos. A gente conversou com o pessoal da comunidade europeia, a gente conversou com a Alemanha, a gente conversou com Portugal, a gente conversou com os Estados Unidos, a gente conversou com vários lugares onde o armazenamento está se desenvolvendo aqui até num ritmo mais avançado que o nosso, né? Inclusive com o pessoal da Austrália, daqui a pouco a gente já fala, entender um pouco o porquê, e coisas que a gente descobriu, que a gente falou, puxa, isso daqui é algo que vale a pena compartilhar, vale a pena a gente contar para mais gente, tá? Então, a ideia nossa é fazer isso agora, de uma forma bem rápida, para depois a gente poder responder as perguntas e as dúvidas das pessoas que estão aqui conosco, né, no webinar. De forma muito rápida, nós somos aqui a Volt Robotics. Nós trabalhamos para otimizar o modo como os nossos clientes consomem ou produzem energia. Praticamente, o que a gente faz de forma recorrente é organizar as informações, trabalhar com ciência de dados, aprofundar aqui a parte de regulação e comercialização de energia. A gente usa a inteligência computacional para desenvolver processos de otimização e para reconhecimento de padrão. A gente conversa muito e entende o que os clientes realmente precisam, né? No caso, se for uma geradora, se for uma distribuidora, ou se for realmente um consumidor de energia, qual que é a necessidade dele, e aí entendendo, com base em fatos e dados, com as ferramentas que a gente usa, a gente consegue realmente achar soluções e entregar ganhos reais para o cliente. Na nossa visão, o sucesso do cliente, no fundo, é o nosso sucesso, né? Ele tem que ter ganho efetivo para a gente poder ter ganho também. Então, a gente começou a operar em 1º de fevereiro de 2019, estamos aí com 1 ano e 2 meses, e temos desenvolvido alguns projetos com várias empresas, né, ao longo deste ano, e particularmente nesse caso do armazenamento, só reforçar aqui, foi um trabalho que a gente teve a satisfação de fazer junto com a Abeólica. Falando aqui um pouco, então, de boas práticas regulatórias, né,
um dos pontos que mais chamou a nossa atenção, e aí eu acho que é um ponto que é muito relevante aqui no caso brasileiro, é a questão de definir o armazenamento de forma apropriada, né? Por quê? Porque na hora que a gente fala de um projeto de armazenamento, a gente está falando de colocar um ativo em operação. Colocar um ativo em operação no setor elétrico, conectado à rede, sempre tem a dimensão setorial de setor elétrico, que envolve a ANEEL, envolve a CCE, envolve o Ministério de Minas e Energia, toda essa parte de outorgas, né, e da regulamentação em si. Mas como é um ativo, é um investimento que é feito ali, também vai envolver muito a questão de tributos, também vai envolver, dependendo da complexidade, o meio ambiente, também vai envolver, se não tiver regra clara, se não tiver algo estabelecido de uma forma coerente, consistente, conhecida e respeitada, os bancos não vão financiar. Então, a financiabilidade dos investimentos também está em jogo aqui, né? Então, para quem vai empreender num projeto de armazenamento, é muito importante que a definição do que é armazenamento seja muito clara e, preferencialmente, esteja estabelecida em lei. Por quê? Se isso não acontecer, cada stakeholder, cada ente que participa aqui, o banco vai entender de um jeito, o fisco vai entender de outro, e aí a prefeitura ou o Estado vai entender de outro, e esse negócio tende a ficar muito complexo e pode atrapalhar os investimentos, né, e acabar inibindo assim, o desenvolvimento da indústria. Então, aqui a gente até trouxe um exemplo. Na União Europeia, eles perceberam isso, porque cada um começou a fazer de um jeito, né? E a Comissão de Energia soltou aqui uma diretiva dizendo, olha, o que é sistema de armazenamento? Por favor, na hora de legislar, utilizem esse termo, que é essa definição nas leis de vocês, falando isso para os países da Comunidade Europeia. Então, é um problema que está é uma causa raiz de muitos problemas se não tiver uma boa definição da legislação. Então, acho que esse é o ponto que a gente aprendeu, que a gente não tinha nem pensado nisso antes, e a hora que a gente foi ver, falou, nossa, é verdade, né? A gente tem que ter prestado atenção nisso, acho que essa é uma boa coisa para a gente refletir agora. Um outro ponto é garantir transparência de custo sistêmico. Por quê? Porque o armazenamento, uma das principais vantagens que ele tem para o setor elétrico é a questão da flexibilidade. Ele pode fazer muita coisa diferente. Ele pode ser reserva de potência, ele pode regular frequência, ele pode regular tensão, ele pode arbitrar preço, tem um monte de coisa que o armazenamento pode fazer. Mas, se os custos estiverem escondidos, não vai ter benefício com o armazenamento. A flexibilidade não serve para nada quando não aparecem os problemas, né, de falta de flexibilidade. A gente trouxe aqui alguns exemplos, né? Eu não vou passar por todos aqui, mas eu vou direto aqui para as questões numéricas. Por exemplo, né, isso daqui, gente, é uma usina termoelétrica real aqui do Brasil, né? E ali está a produção dessa usina. A gente percebe que de tempos em tempos ela passa algumas horas trabalhando aqui a 2/3 da carga dela, né? Por que ela faz isso, gente? Como aqui está em 50%, como ela tem 2 unidades, deve ter uma parou, né? Mas aqui não, ó, esses pontos todos é a usina operando a 60% da carga. Por quê? A gente foi investigar, e a hora que se investiga, a gente percebe que a usina estava operando 60% da carga, para quê? Para servir de reserva para o sistema. Se acontecesse algum problema, se o vento não acontecesse do jeito que foi previsto e tal, opa, tem uma usina que consegue tomar carga rapidamente, né? Então, isso daqui, o que significa? É um custo oculto do sistema. O gerador que está operando a usina dele a 60% da carga, a 2/3, ele não está consumindo 2/3 do combustível, está consumindo mais, porque a máquina perde eficiência de 10% a 15%. A operação fica mais cara. Mas aqui no Brasil a gente trabalha com o tal de CVU, que é o custo variável unitário, que é fixo por usina. Então o gerador fica tendo um prejuízo operando a 60 e poucos % da carga. Fala, meu, o que isso tem a ver com armazenamento? É justamente, se tivesse esse custo aqui explícito, olha, esta operação desse jeito está custando tantos milhões de reais ao longo do tempo, poderia viabilizar sim uma bateria naquele lugar ou algum outro sistema de armazenamento que a gente vamos ver que tem vários, né? Mas para quê? Fala, quem que consegue atuar como reserva aqui da forma mais barata possível? E um processo desse concorrencial, ele permitiria atender essa necessidade sistêmica a um custo menor. Então, enquanto esse custo está escondido, é o gerador que está pagando a conta, aparece lá no balanço dele, né? E a gente tem que resolver isso, porque um monte de custo escondido vai tornando o sistema insuportável, principalmente sobre o número de processos. Vai todo mundo bater na porta da ANEEL, ANEEL, eu tenho um problema aqui que não é meu, resolva. E a gente acaba, por falta de mecanismo de mercado e de transparência, ocultando aqui esse custo e não resolvendo o custo da melhor forma possível. Aqui, gente, é um outro exemplo, e esse daqui está bem em pauta, é uma usina eólica que de tempos em tempos
ela é proibida de gerar. Proibida de gerar por quê? Por causa de alguma questão sistêmica, algum problema na transmissão e tudo mais. Na prática, o que a gente está fazendo? A gente está investindo milhões e milhões de reais nos ativos, e na hora que o ativo está em operação, fala, não, agora você não opera não, meu amigo, você espera porque tem uma linha de transmissão atrasada, tem uma linha indisponível e tal, né? Então, esse tipo de coisa significa, de novo, uma ineficiência que, se o armazenamento pudesse entrar, né, possivelmente, ao invés de jogar vento fora nesses picos, a gente poderia armazenar e para gerar em outros momentos. E nesse negócio de armazenar numa hora e gerar em outra, a gente conversando com as pessoas, a gente viu, nossa, tá todo mundo indo para a Austrália para fazer arbitragem de preços. Isso intrigou a gente, né? E naquela linha que a gente falou que a gente gosta de trabalhar com fatos e dados, a gente levantou aqui os preços diários de janeiro de 2021. E a gente pegou o preço mínimo e o máximo diário de cada dia. E aí a gente viu as variações que existiam. Essas barrinhas significam o seguinte, olha, durante o mês de janeiro, né, o preço mínimo, aqui a gente separou Brasil, Nord Pool e Austrália, tá? Por submercados que esses sistemas têm. O preço mínimo é essa barrinha de baixo, o preço máximo é essa barrinha de baixo, dia a dia, tá? A diferença de preços dentro do dia. E aqui é o percentil 75, 50, 25, 50 e 75. Ou seja, se a barrinha laranja é pequena, se as barrinhas são pequenas, o preço varia pouco durante o dia. O máximo e o mínimo estão muito próximos. Se essas duas listinhas cinzas aqui, ó, barrinhas cinzas estão muito próximas, que nem é o caso aqui do Brasil, dentro do dia o preço variou pouco. Então, conforme a gente vê aqui, a hora que a gente olha no Nord Pool, né, a gente já vê esse preço variando bastante, a gente transformou tudo em reais por megawatt-hora aqui, chegando a 500, 600 reais por megawatt-hora. No Brasil, ele chegou a variar aqui 40, 50 reais por megawatt-hora no máximo. E a hora que a gente olha para a Austrália, principalmente para o sul da Austrália, a gente teve que limitar a escala aqui, porque os preços variam muito ao longo do dia. É por isso que tem muita bateria sendo instalada na Austrália. O pessoal está arbitrando o preço e conforme o pessoal vai gerando energia nos momentos de preço alto e usando a energia nos momentos de preço baixo para carregar a bateria, eles vão acabando reduzindo a volatilidade de preço, né, através de um mecanismo aqui de mercado. Resta a gente perguntar, será que esse preço aqui é assim mesmo ou não? Aí vem a questão, com o tanto de reservatório que a gente tem, pode ser que o preço seja estável mesmo aqui no Brasil, tá certo? Mas o ponto é, para fazer arbitragem de preço, a bateria, os sistemas de armazenamento vão se desenvolver mais onde tiver mais variação de preço ao longo do dia, e a gente vê aqui alguns mercados onde isso acontece de uma forma muito mais intensa. Ela falou, peraí, mas dia a dia acontece isso, e mês a mês? Aí inverte a situação. Mês a mês, a gente olha no Brasil, as variações são muito grandes, ao passo que nesses outros mercados, no mês a mês, principalmente na hora que a gente olha as barras, que é onde tem mais dado, as variações são menores. Ou seja, a dica que fica é que no Brasil, para fazer arbitragem de preço, você precisa de sistema grande para levar energia de um mês para o outro. Isso parece mais com um reservatório de hídrica do que com uma bateria. Mas, de qualquer forma, existem outras aplicações e muita coisa que o armazenamento pode fazer, e uma bateria, por exemplo, pode fazer, né, do que a arbitragem de preço hora a hora, só que é o que a gente depois pode ver com mais calma. Um outro ponto que nos surpreendeu foi a questão de dupla tributação, né? A bateria, uma hora ela está carregando, ou seja, ela tem uma cara de consumidor, e uma hora ela está descarregando, ela acaba tendo uma cara de gerador. Em muitos mercados, o que está acontecendo é que essa bitributação está inviabilizando as baterias, porque ela está sendo cobrada como consumidor e depois ela está sendo cobrada como um gerador. A questão dos impostos, ela não está sendo percebido, essa questão da tributação, como se fosse um armazém. Você entrou com a mercadoria e saiu com a mercadoria. Você prestou um serviço, né, de guardar aquela mercadoria por um tempo. Você não gerou nada e você não consumiu nada. Isso é muito importante porque, né, a gente sabe que o tributo é uma coisa complexa aqui no Brasil. Imagina o tributo dobrado, né, e ninguém aguenta mesmo. Então, essa é uma questão muito relevante e que, de certa forma, não estava no nosso radar. Chamou muito a atenção a gente numa conversa com o pessoal da Alemanha, e eles falando que o pior problema que ele enfrentava lá para o armazenamento era a bitributação. A gente falou, nossa, na Alemanha está assim, a gente tem que se antecipar e não deixar acontecer isso aqui, porque senão o sistema tributário realmente vai inviabilizar o armazenamento. Um outro ponto muito semelhante, né, mas também que está muito ligado à nossa natureza, é o uso da rede. Você conectou um cara que tem uma cara de carga e uma cara de gerador. Vai cobrar tarifa de uso de carga e tarifa de uso de gerador? Se cobrar as duas tarifas, tem um problema. E, normalmente, esse mecanismo de armazenamento,
ele acaba tendo um benefício para o sistema. Ele atua como carga justamente quando o sistema está ocioso, e ele atua como gerador justamente quando o sistema está precisando de energia, né? Então, porque é a questão da gestão de preço. Então, a gente precisa avaliar ponto a ponto eletricamente para ter um sistema tarifário de uso da rede diferenciado para a questão dos sistemas de armazenamento, para fazer com que eles se desenvolvam nos lugares corretos e nos lugares onde ele realmente posterga investimento e tem um papel importante. Uma outra coisa é reconhecer o armazenamento como uma atividade competitiva, não ficar criando regra, tá certo? Armazenamento pode aqui, armazenamento não pode ali. O que a gente entende? É que o que o sistema precisa ser muito bem definido. Olha, eu preciso de uma fonte que descarregue rápido, que preencha rápido, que atenda o meu despacho de forma rápida, que tenha tanto de reativo, que faça determinado, tem um papel ali. A necessidade do sistema tem que ser muito explícita. E aí compete para atender essa necessidade quem for em preço, né? E tem que conseguir atender. Se não conseguir, tem penalidade e tudo mais. Então, a ideia é que não haja discricionariedade, que o sistema possa realmente participar para atender as necessidades sistêmicas. E algumas externalidades positivas, benefícios ambientais, flexibilidade, tudo que sejam valorizados. Por fim, aqui, praticamente, né, é permitir a participação nos mercados, né? Tem muito mercado que fala o seguinte, olha, para prestar esse serviço podem participar os geradores do tipo A, B e C. Ele não falou que o armazenamento não pode, mas ele não falou que pode. E aí, na hora do vamos ver, não pode, né? Então, tem que deixar livre essa questão da concorrência para que o armazenamento possa prestar vários serviços. Arbitragem de preço, serviço ancillар de uma forma restrita, mercado de capacidade. Tem muitos países em que isso tá muito assimétrico. Alguns serviços pode, outros não pode, e ninguém sabe por quê. A ideia é especifique muito bem o que o sistema precise, coloque multas, penalidades, aquilo que seja necessário para que quem não atende, quem se candidatar, vencer e não atender, né, se arrependa de ter feito isso, mas que não barre a entrada, né, exija a qualidade, exija aquilo que é necessário. Um outro ponto que a gente vê, né, a gente falou muito aqui de forma geral e de certa forma colocando o armazenamento na grande rede, mas a hora que a gente coloca o armazenamento no consumo, é fundamental que as tarifas evoluam, né? Preços dinâmicos para energia e tarifas que reflitam realmente os custos da rede são muito importantes para o armazenamento se desenvolver, inclusive atrás do medidor, porque dali você pode ter variações de custo maiores, e aí até serve para arbitrar preço, armazenar durante um período, descarregar durante outro, e com isso agregar valor. Outras questões que estavam, de certa forma, desapercebidas é padronizar a interoperabilidade dos equipamentos, né? Cada sistema que está sendo desenvolvido hoje está sendo desenvolvido de forma proprietária, né? Cada empresa faz o seu, isso obviamente cada um vai fazer mesmo, mas precisa ter muita interface de comunicação, de tal forma que quem opte por um sistema ou por outro não fique amarrado nele em todas as suas componentes, né? Que ele possa fazer modernizações pontuais, misturar equipamentos de fabricantes diferentes e assim e que o sistema continue funcionando. Então, precisa pensar muito nessa questão técnica de os sistemas conversarem entre si, né, para não surgir muito problema futuro. Assim que alguma componente der problema, você tem que trocar tudo, porque ninguém conversa com aquele equipamento daquele fabricante. E, por fim, a gente viu esse problema acontecer na Austrália. Todo recurso distribuído, incluindo o armazenamento, né, ele precisa ser cadastrado. Porque se ele não for cadastrado, os operadores de rede podem ter sérios problemas. Por exemplo, não saber o que fazer antes de uma tempestade, não conseguir prever o que vai acontecer na rede, simplesmente porque não sabe o que está lá, né? Então, na Austrália, tem uma determinação para todos os equipamentos serem cadastrados. Pode ser seu carro, pode ser a sua bateria, o seu painel solar, a sua usina biomassa, o que for, né? Tem que estar registrado. Quem opera a rede precisa saber o que está na rede. E tem um outro lado, também precisa ter a exigência de que quem opera a rede simule a rede em condições críticas de forma regular, para que os movimentos críticos aqui eles possam ser previstos, né? E assim a gente evite aqueles apagões por instabilidade da rede, por variações muito rápidas, né, de geração ou de consumo. Então acho que esses são assim, os pontos principais, né, do que a gente viu da parte regulatória. Foram coisas que chamaram a nossa atenção, não eram óbvias para nós, né? Espero que tenha contribuído aí, agregado aqui para vocês. Jerusa.
Donato, obrigada pela sua exposição. Eu vou passar a palavra para a Rênio, mas antes só um comentário, né? Você fez esse overview do ponto de vista da regulação e é impressionante como o tema do armazenamento, ele toca diversos outros temas do setor e temas que estão em andamento, né? Temas que estão em fase de amadurecimento e discussão. Então, nós passamos aí por serviço ancilar, nós passamos aí por mercado de capacidade, nós passamos também, quando a gente pensa em formas, né? Porque o armazenamento, tradicionalmente, intuitivamente, a gente pensa só na bateria, mas nós temos também aí hidrogênio, usinas hidrelétricas reversíveis, que também foram objeto aí dessa tomada de subsídio. Acho que a nota técnica da ANEEL, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais, eu acho recomendável entrar no link da agência reguladora e na tomada do subsídio 11, porque além da nota técnica da ANEEL, que está bem aprofundada, ela é bem detalhada, se eu não me engano, foram 30 ou 35 contribuições das mais variadas. Então, academia, indústria, associações, os próprios agentes do setor contribuindo. Mas obrigada, eu vou já passar a palavra para a Rênio. Quem tiver perguntas, por favor, fique à vontade para fazer. Ao final, depois da exposição do Rênio, a gente passa para um debate, ok? Obrigado, Jerusa. Obrigado, Fernando, também pelo convite. Obrigado também, Donato, pela aula agora, né? Eu vou fazer minha apresentação, espero contribuir também aqui. Bom, basicamente o que eu trouxe aqui, né, uma introdução rápida da Huawei, falar um pouco sobre a empresa, um pouco sobre o que a gente vê hoje na questão de tecnologia e de aplicações de armazenamento e o que a gente está fazendo, né, nessa área de armazenamento de energia. Basicamente, a Huawei é uma empresa que está presente em 170 países. Hoje a gente atende, de alguma forma, 1/3 da população mundial, né? Tanto no negócio de clientes finais, quanto no negócio de carrier, de telecomunicações, que é um negócio pelo qual a empresa é mais conhecida, né? Tem o negócio de enterprise, que é onde hoje a parte de inversores solares está inclusa, e também no negócio de cloud e AI, de inteligência artificial, né? A nossa visão aqui é sobre a questão de energia digital, né? Então, o que a gente tem, né, dessa parte de energia digital? Tanto a parte de suprimento de energia on-site, principalmente para o setor de telecom mesmo. A gente tem as estações rádio base, né, esse tipo de equipamento que fica em lugar remoto e precisa ser suprido, né, para ter energia para os equipamentos operarem. A parte de data centers também, porque a parte de data center, ela, além de exigir uma energia muito confiável, se exige que tenha também sistemas eficientes, né? Então, tanto para fazer a parte de processamento de dados, quanto a parte de resfriamento e manutenção dos equipamentos, a parte de Smart PV, né, que é a área aqui que eu represento, de soluções digitais, principalmente em plantas fotovoltaicas, a parte de sistemas de energia e gerenciamento de bateria também para veículos elétricos, então essa infraestrutura de carregamento de veículos elétricos, e a parte de sistemas de energia modulares, tá? Falando rapidamente da empresa, né, uma empresa que vem crescendo ano após ano. Em 2020, a empresa fechou com 136 bilhões de dólares de receita, apesar de tudo aí do que aconteceu no ano passado, de ser um ano bem desafiador para todo mundo, a empresa conseguiu manter o crescimento, tá? E é uma empresa que está muito focada em tecnologia, né? Historicamente, a gente tem investido da ordem de 15% da receita em P&D. Então, uma empresa que valoriza muito a questão de desenvolvimento tecnológico, de inovação, e a gente está entre as empresas que mais investem em R&D no mundo, né? É uma das empresas que mais tem patentes também no mundo. Inclusive, além da questão do 5G, né, a gente também, apesar de não sermos muito conhecidos, desenvolvemos muito na questão de tecnologia para energia solar. A gente tem a patente também do primeiro diagnóstico inteligente de módulos
fotovoltaicos, utilizando inteligência artificial. Numa outra oportunidade eu posso comentar como funciona esse tipo de diagnóstico dessa parte de soluções para energia solar também. Falando um pouco de armazenamento, bom, isso a gente vê em quase toda a apresentação sobre armazenamento, que é justamente essa queda de preços que aconteceu aí de 2010 a 2020, uma queda de quase 90%. Né? Isso, de certa forma, é impressionante. A parte de armazenamento de energia aqui, eu estou falando em baterias de lítio, né? Focando nisso porque o que acontece? De uns 5 anos para cá, as baterias de lítio têm representado praticamente 99% dos novos sistemas de armazenamento de energia. Isso se deve principalmente ao aumento, né, da demanda desse tipo de bateria em veículos elétricos. Né? Se a gente olha aqui nesse gráfico da direita, a gente percebe que a parte de veículo elétrico é que ela representa aqui mais veículo e mobilidade elétrica, na verdade, né? Incluindo ônibus, scooter elétrica, ela representa pelo menos aqui 90%, né? Enquanto a parte de energy storage estacionário, né, que seria aí o que a gente faz de armazenamento de energia para o setor elétrico, representa a menor parte. Então, no fundo, a gente está pegando uma carona no setor de mobilidade elétrica, né? O setor elétrico, a gente está se beneficiando dessa queda, desse aumento de demanda por baterias de lítio. Ele está fazendo com que o setor elétrico se beneficie disso com essa queda de preço. Então, como o Donato comentou também, rapidamente, a gente tem muitas aplicações, né? Porque, no fundo, a gente traz mais flexibilidade para o sistema e mais estabilidade. Então, a gente vai ter aplicações na geração, na parte de regulação de frequência, serviços ancilares, liberação de capacidade, integração de renováveis, fazer o famoso peak shaving também. Na parte de transmissão, a gente pode fazer postergação de investimentos, aumentar a confiabilidade, né, de alguma infraestrutura de transmissão, ajudar, né, a atender alguns critérios, por exemplo, de N-1, dependendo do tipo de instalação. E na parte de distribuição de energia, também a gente tem aplicações parecidas com a transmissão, né, de diferimento de investimentos, e do lado do consumidor final, né, sendo consumidor comercial, industrial ou residencial, que daí inclui também o backup, né, e as cargas críticas. E uma aplicação que pode surgir aqui também, né, já que tem uma discussão sobre a geração distribuída, é um aumento do alto consumo também para a geração distribuída, seria uma aplicação relevante aqui no Brasil também, no cenário que a gente tem hoje. E também não esquecendo de um mercado importante aí, que é o mercado off-grid, né, o mercado de sistemas isolados. A gente ainda tem uma boa parte do Brasil que está isolada do sistema interligado, então a gente tem usinas a diesel queimando combustível, né, e já que a gente está falando de transição energética, a gente não pode deixar de mencionar a questão de emissão de CO2, né, e como o armazenamento pode contribuir para que os combustíveis fósseis, né, sejam um pouco menos queimados, assim, nesse ano. Falando um pouco do armazenamento aqui em baterias com solar, então a gente tem algumas aplicações, né, alguns tipos de arquitetura, que é o acoplamento AC, né, o acoplamento DC e o standalone. O que eles são? Basicamente, por exemplo, numa planta solar, a gente tem os conversores, né, DC-AC, ou os inversores, como a gente fala. A gente pode ter os inversores para as baterias também e fazer esse acoplamento no lado, né, de corrente alternada, aqui para interligar no sistema. Geralmente, ele é utilizado, por exemplo, numa planta solar em que você poderia construir a planta e depois de algum tempo adicionar o armazenamento. Então, ele seria o acoplamento adequado nesse tipo de cenário. Mas também a gente tem o acoplamento DC, quer dizer, colocar aqui na parte em corrente contínua dos inversores as baterias junto com o solar. Eu vou mostrar no slide mais à frente por que é interessante esse tipo de acoplamento também. E o acoplamento standalone, que daí poderia ser um sistema de armazenamento conectado à rede, não necessariamente junto de uma planta solar ou eólica ou até térmica, né? Mas um sistema de armazenamento sozinho. Então, ele poderia fazer, por exemplo, uma aplicação de diferimento de investimento, né, no caso de transmissão, distribuição, em que a gente poderia ter essa configuração. Indo na linha do acoplamento DC,
tem uma aplicação importante e que é um pouco interessante também para sistemas para sistemas fotovoltaicos, né? A gente tem o que a gente chama de DC ratio dos inversores, né? Do projeto solar. Aqui, por exemplo, no caso, tendo mais ou menos 130 megawatt pico, né? 130 megawatt de potência DC numa planta solar e 100 megawatts de potência C, a gente teria o que a gente chama de DC ratio de 1.3. O que acontece? Em um dado momento, os inversores, aqui a capacidade AC da planta é 100 megawatts. Só que num dado momento, os módulos fotovoltaicos eles podem produzir 130 megawatts. Essa diferença entre o que os módulos poderiam produzir e entre a saída, né, entre a potência C, ela é perdida porque a gente chama de perdas por clipping, né? Então, o inversor ele vai deixar de injetar na rede, né, essa área que está mais escura, um pouco parecido com o que o Donato mostrou no caso de eólica, que deixa, né, de injetar, de entregar energia para o grid por uma restrição ali de escoamento, né? Aqui, na verdade, a restrição não está exatamente na transmissão, na infraestrutura, né, de transporte de energia, mas está na infraestrutura aqui de conversão. Mas o conceito ele é um pouco parecido. Então, você poderia produzir essa energia, mas você não está entregando para a rede. Isso é comum, né, em solar. E o que você poderia fazer, por exemplo, com armazenamento, você poderia aumentar esse DC ratio aqui, típico de 1.3 para 1.8. Por exemplo, em plantas solares, você teria aqui 180 megawatts, né, de capacidade de entrega, né? Só que você vai estar com um inversor de 100 megawatts. Vai acontecer aqui que esse delta, né, de 180 para 100, ou seja, praticamente 80 megawatts, você perderia por clipping, que seria uma perda muito grande. Só que se você colocar armazenamento, aqui você vai armazenar essa energia, né, que você deixaria de produzir, além de, quando você aumenta esse fator, esse DC ratio, você vai alargar um pouco a sua curva de geração, então você vai olhar aqui, né, nessas bordas, nas extremidades aqui, você vai estar gerando um pouco mais de energia. E com isso você vai deslocar essa energia que você, em uma situação normal, deixaria de produzir, você pode deslocar para outros horários do dia. Então, você, além de aumentar o seu fator de capacidade, né, de entregar mais energia, você pode ter uma infraestrutura aqui, por exemplo, de 100 megawatts para uma planta de 180. Você poderia fazer, por exemplo, isso num projeto de geração distribuída, que a sua capacidade é limitada para 5 megas. Né? De repente, ter 10 megawatts pico numa planta que usa 5 megawatts de infraestrutura, né, de transporte de energia. Então, você está otimizando o seu investimento, olhando para esse lado. Aqui são algumas características, né, de quando usar acoplamento AC, quando usar acoplamento DC. De forma geral, aqui você tem uma série de vantagens com o acoplamento DC, né, como eu mencionei, otimizar a sua infraestrutura, tanto de transformadores, quanto de conexão, de proteção, né? A sua infraestrutura elétrica. E uma outra aplicação aqui seria um caso, né, de diferimento de investimento. Isso poderia ser aplicado tanto na transmissão quanto na distribuição, né? No fundo, os sistemas aqui de transporte de energia, né, se a gente olhar aqui no gráfico da direita, é uma curva típica, né, de uma subestação, de um transformador de uma subestação de distribuição de uma região urbana, né, de uma área predominantemente residencial, né, que ainda tem aquela curva em que o pico era no final do dia, né. Hoje o pico, né, a gente já vê que está mais próximo do meio-dia por conta de ar-condicionado, né. Agora, essa curva aqui seria uma curva típica em algumas regiões assim, de São Paulo, né, mas com pico no final do dia. Tá? Então, o sistema ele acaba sendo, naturalmente, né, os sistemas elétricos eles são dimensionados, né, pelo pior caso, pelo pico, né? Então, o que acontece? A potência, aqui, né, a demanda máxima, né, tá ali entre 40 e 45 megawatts. Se a gente colocasse, né, um sistema de armazenamento próximo dessa subestação, ali acoplado a ela, a gente poderia transferir esse pico, né, para o vale. Né? Então, a gente vai carregar as baterias de madrugada e descarregar elas durante o horário de pico. Isso pode ser interessante no seguinte sentido, olhando do ponto de vista de distribuição. Né? Para você construir uma subestação ou fazer uma ampliação, de repente você pode levar 3 anos, 4 anos, né?
e a gente tem os ciclos de revisão tarifária. Então, quando a gente faz um investimento, pode acontecer desse investimento não ocorrer no ponto ótimo, né, do seu ciclo de revisão tarifária. Então, você pode, eventualmente, a distribuidora, né, poderia começar a ser remunerada, né, 3 anos depois, né, de forma adequada. Então, quando você coloca isso, né, no modelo financeiro, você está degradando seu investimento, né, quando você passa a ser remunerado isso com um certo atraso. E tem um outro ponto, você, em vez de demorar 3 anos para construir uma subestação, numa região urbana ainda é um desafio você conseguir terreno, esse tipo de coisa, né? Eventualmente vai ter que ser uma subestação compacta. Você pode fazer um armazenamento aí, um projeto que você pode fazer em 6 meses, por exemplo. Então, você pode fazer no momento ótimo, a distribuidora poderia fazer esse investimento no momento ótimo para poder maximizar o retorno daquele investimento, né? Então, além da conta, né, que o armazenamento pode ser mais vantajoso, mais barato que a subestação, ele pode entrar num momento ótimo para a base de remuneração da distribuidora, no caso. E você pode fazer um investimento gradual, né? Você pode fazer um projeto aqui, por exemplo, de 5 megawatts de armazenamento, ao passo que construir uma subestação nova é 1 ou 0, né? Ou você faz ou você não faz. Da mesma forma, uma linha de transmissão. Você vai fazer uma linha com uma capacidade de escoamento de 200 MVA ou não, né? Então, você não pode fazer investimentos graduais. Com armazenamento, você pode colocar aqui, né? Por exemplo, 20 megas, mais 20, mais 20, mais 20, e fazendo esse investimento. Quando você coloca investimento, né, lá para frente traz todo mundo ao valor presente. Obviamente, você fazer esse investimento de forma gradual aqui pode ser muito interessante. Então, isso se aplica tanto na transmissão quanto na distribuição, né? E nos sistemas isolados, né, como são conhecidos aqui, tem muito sistema ainda na região norte que estão operando com diesel, né? A gente está com um leilão aí acontecendo também de sistemas isolados. A gente vê que os preços eles são bem altos, né? Aí a gente está falando de ordem de R$1.000 por megawatt-hora. Então, combustível é caro, tem a logística do diesel, né? Você vai pegar esse combustível, levar até um sistema isolado, porque se é difícil de chegar energia elétrica, é difícil de chegar diesel, né? Obviamente, eventualmente tem que levar esse diesel de barco, levar esse diesel para um lugar bem longe, você tem vazamento, enfim, e todos os riscos ainda de poluição, né? E de perda também do combustível ao longo desse caminho. Eu posso que se você tiver o solar, né? Você pode combinar também o solar com diesel, inclusive é prudente fazer isso, né? Ter solar, armazenamento térmico, porque nem sempre você vai ter sol, né? O tempo inteiro, você pode ter eventuais períodos sem sol, e o diesel, ele pode estar ali funcionando como um backup. No final das contas, o custo nivelado daquela energia, ele vai ser minimizado se você tiver uma variação das fontes aqui, porque isso vai minimizar o seu risco, né? Então, basicamente, você vai ter o solar injetando energia durante o dia, né? Aqui, com esse excedente de energia, você vai ter esse armazenamento, e a térmica, né, complementando isso durante a noite. Seria o caso off-grid. E falando um pouco agora da Huawei, né, nós, como empresa de tecnologia, a gente enxerga a questão de energias renováveis como um ponto assim, fundamental para o desenvolvimento das tecnologias em si, né? E aqui, por exemplo, a gente trazendo aqui o que a gente tem de solução utility scale residencial e comercial, a gente engloba toda a cadeia, né, de suprimentos da área de energia. Então, a gente fabrica desde os inversores, né, dos transformadores, dos sistemas de monitoramento também, de coletores de dados inteligentes, e também os sistemas de armazenamento de energia, né, em baterias de lítio, tanto para utility scale quanto para residencial e comercial, né. Além disso, a gente tem também otimizadores para módulos fotovoltaicos, e o sistema aqui de geração de energia, a gente pode eventualmente conversar sobre isso em mais detalhe, mas a gente, só trazendo aqui para vocês, a gente está em praticamente toda a cadeia aqui, né, de energia solar e de energia inteligente, tá? O que está em cinza é o que a gente não trabalha, o que está em colorido aqui em vermelho é o que a gente faz.
aqui é uma foto, né, do nosso sistema residencial de armazenamento de energia. É bem interessante porque a gente tem a nossa linha de inversores, aqui eu não trouxe, mas os nossos inversores, eles são da linha Sun, né? Então, é o Sun 2000. E a nossa bateria é a Luna. Então, a Lua, né, para complementar o Sol, né? Então, a gente tem a bateria entregando energia à noite e o inversor entregando energia de dia. Então, a gente cobre aí, né, toda a necessidade de energia. Aqui é o que a gente tem para a nossa solução residencial. Tem o módulo de potência, os módulos de bateria, eles são integrados e modulares também. Isso é interessante, a gente pode ter um módulo, 2 ou 3. Por exemplo, eu quero um sistema de 15 kWh. Tudo bem, coloca 3 módulos. Um sistema de 5, coloca um módulo de bateria, né? E a gente pode conversar isso em detalhe também, numa outra oportunidade, mas tem uma série de vantagens tecnológicas também, a nossa concepção de sistema, em que a gente pode, por exemplo, ter, né, baterias que já estão na metade da vida útil com baterias recentemente instaladas, né, baterias novas com baterias velhas. Isso acaba sendo muito interessante ao longo da operação do sistema, né? Ao passo que, quando a gente vê em sistemas convencionais, você não pode fazer esse tipo de mistura, né, de baterias antigas e baterias novas, né? É isso. Espero ter contribuído aqui também e muito obrigado a todos, pessoal. Enio, muito obrigada aí pela sua contribuição ao debate, muito interessante e animador, né? Entender e olhar que o armazenamento é uma perspectiva não de longo prazo, porque quando a gente pensa nisso, eu sempre pensei, algo de longo prazo, não é algo no curto prazo, mas pelo avanço tecnológico, pelo avanço dos produtos aí que vocês possuem, acredito que num cenário talvez de médio prazo a gente já tenha essa tecnologia mais palpável. Algumas perguntas muito interessantes elas chegaram. Eu vou começar, eu vou aglutinar, eu vou juntar algumas perguntas, começando pelo Donato. Ricardo Lima, também um amigo profissional aí de longa data, conhecido do setor, mandou uma questão muito interessante, falando sobre a contribuição do armazenamento para a transição energética, questionando como isso pode ser feito. Eu queria pedir para o Donato responder essa pergunta, mas pedir para o Donato agregar também, se ele puder. Você tocou em vários pontos da finalidade, da aplicação do armazenamento. Então, quais seriam as prioridades, Donato, do ponto de vista regulatório? O que a regulação ela deveria endereçar com mais urgência para tornar o armazenamento uma realidade? Em que medida isso aí pode contribuir para a transição energética? Mas pensando no cenário brasileiro, né? Porque sempre quando a gente fala em transição, a transição para o mercado europeu está muito focada na descarbonização por conta da matriz dela, né? Acho que a transição com o olhar brasileiro, a nossa matriz já é muito limpa. Então, ela está muito pautada aí, muito incentivada pela questão tecnológica. Se você puder responder em breves linhas, eu te agradeço. É um desafio, né? Mas vamos lá. Jerusa, tem um aspecto aqui que eu acho que é muito importante, né? Acho que depois, quando a gente fala de armazenamento, os custos ainda são elevados, né? Então, não as aplicações têm que ser muito bem selecionadas, né? A hora que a gente olha aqui para o Brasil, e aí o Rênio já trouxe isso ali no material dele, a hora que a gente olha para os sistemas isolados da Amazônia, a gente tem ali cerca de 250 localidades, né, que dependem do diesel para elas serem atendidas. É um diesel gerado localmente, com um custo de logística muito elevado. Muitas vezes você gasta mais diesel para levar o diesel para gerar do que o diesel que é utilizado para gerar energia mesmo. A qualidade do atendimento é ruim, às vezes são 3, 4 horas por dia somente, e o custo é de R$ 1.200 por megawatt-hora, né? Então, nessas localidades, um sistema com baterias, com energia solar, no limite, sem usar nada de diesel, ele já até seria viável, né? Ele equivaleria a 5 anos queimando diesel, o investimento necessário para ele funcionar, né? Mas a gente poderia fazer com que ele ficasse viável de uma forma mais rápida atualmente, que é colocando justamente um backup de diesel ali para a bateria não ter que ser tão grande, né, não ficar tão caro. Então, hoje, essa questão nos sistemas isolados, os sistemas de armazenamento já são viáveis
E mais, eles são uma realidade, porque sistema isolado não é só aqui que existe, né? A gente acabou fazendo na nossa pesquisa aqui, a gente analisou os casos das Ilhas Sicília, na Itália, ali perto da Bota. Eles fizeram um programa amplo de substituir diesel. Você imagina o diesel nas praias, né? O diesel passando entre as ilhas para fazer geração local e sendo transportado em navios e tal. E eles tiraram isso de operação, né? Ainda não tiraram tudo, mas estão tirando por quê? Estão colocando energia eólica, estão colocando energia solar, estão colocando baterias para fazer os atendimentos das ilhas. Isso aconteceu nas Ilhas Sicília, isso aconteceu nas Ilhas Canárias, isso aconteceu no Havaí, isso está acontecendo no Canadá, isso está acontecendo em várias ilhas asiáticas e da Austrália, porque são sistemas isolados, né? E esses sistemas isolados, esse modelo predominantemente poluente, né? E caro e subsidiado, né? Aqui no Brasil, nós pagamos por ano 8 bilhões de reais de subsídio para a geração a diesel do sistema isolado. Com 8 bilhões de reais dá para fazer muita coisa. Todo mundo reclama da CDE, que o valor é muito alto, e ele é alto mesmo, né? Não estou falando que eu não reclamo, mas só essa conta do combustível, ela é 1/3 da CDE, né? Então a gente está falando de uma economia aqui de 4 a 7% na redução tarifária, se a gente tirar esse custo permanente do diesel que está na tarifa do subsídio do diesel e colocar sistemas que são sistemas renováveis que teriam aí alguns benefícios, né? A questão de separar de emitir esse monte de gás de efeito estufa em plena floresta amazônica, né? Isso é uma contradição muito, muito elevada. O outro ponto é você melhorar a qualidade do fornecimento, né? Reduz muito o custo de operação. E um terceiro ponto é que existe ali a redução tarifária, né? Todos os brasileiros vão sentir redução da tarifa por conta disso, principalmente um plano desse é emergencial, principalmente nesse momento em que as previsões apontam para aumento de tarifa de 14%, 18%, porque o ano passado a gente emprestou dinheiro da CDE, vai ter que pagar, o custo de Itaipu com dólar está muito caro, o custo da transmissão está aumentando muito, então a gente tem que achar as coisas, outras linhas da tarifa que reduzam o custo. Essa é uma linha que deveria ser priorizada. Está acontecendo o primeiro leilão de sistemas isolados, e infelizmente esse primeiro leilão ele não traz um incentivo forte, né, para a questão dos sistemas híbridos e dos sistemas fotovoltaicos com bateria ou biomassa com bateria da forma como poderia ser, né? Porque quando o sistema é só renovável ou quando o sistema é só gás, o prazo do contrato é de 15 anos, né? Quando ele tem alguma queima de combustível, o prazo do contrato é de 5 anos. Na prática, colocar o diesel para operar em 5 anos é um ótimo negócio, ele deve ser muito competitivo. Talvez dessa vez a gente não vai conseguir ainda reverter essa lógica de subsídio para óleo no meio da floresta amazônica e para tanta gente. O Brasil precisa de uma política de transição energética para a Amazônia, para eliminar o sistema isolado, e aí sim a gente pode usar um pedaço desses 8 bi para viabilizar o programa, e na sequência o custo desaparece da tarifa, a gente vai ficar feliz no Brasil inteiro, né? Acho que esse é um ponto que é crítico. Quanto à questão dos números, Jerusa, eu acho que eu já usei as minhas 3 linhas que você falou aqui, mas se você puder, eu vou projetar super rapidamente, eu prometo. Eu tenho 3 slides aqui mostrando alguns números. Eu prometo que é bem rápido. Aqui, dentro da tomada de subsídio da ANEEL, né, dentro da tomada de subsídios da ANEEL, a gente fez algumas contas, né? Imagina o seguinte, se eu tivesse uma bateria, né, qual o máximo valor que eu conseguiria agregar com três pontos aqui, né, no caso de uma usina eólica aqui, arbitragem de preços, otimização do MUST, que eu explico já, e o acréscimo de garantia física, né? A gente fez aqui as contas, olha, com arbitragem de preço, a gente desenvolveu o modelo, isso daqui foi o preço do Nordeste, essa linha azul aqui, e aqui tem a carga e descarga da bateria, né, que é resultado da aplicação do modelo que a gente desenvolveu. E aí a gente viu quantos reais isso agregaria fazendo essa arbitragem, né, ao longo aqui de 365 dias, ou seja, um ano de operação com o PLD sombra do Nordeste. E essa bateria é uma bateria que a gente colocou aqui de 20 megawatts, né, de capacidade e 80 megawatt-hora de armazenagem, né? Então a gente vê ela carregando e descarregando.
Depois a gente fez alguma sensibilidade. Se aumentar o tamanho da bateria, se aumentar a capacidade de armazenamento, né, a gente vê que os resultados aumentam, mas os grandes saltos, eles estão aqui na hora que a gente aumenta a potência da bateria, né? Depois a gente fez um outro ponto. Olha, uma usina eólica, quando ela vai contratar a rede, né, ela herdou a regulamentação de usina hídrica e de usina térmica, que fala o seguinte: você contrata a tua capacidade instalada, né, subtraída do seu consumo interno. Uma hídrica ou uma térmica, eles sempre geram a capacidade instalada numa hora ou outra, né? Mas a eólica, para ela gerar a capacidade instalada, tem que ter muito vento, né, e no parque inteiro. Então ela quase nunca gera. Então a gente fez aqui um levantamento da permanência da energia injetada na rede de um parque eólico de verdade lá do Nordeste. A gente vê que aqui, ó, em 20% do tempo, né, ele não injeta, ele não consegue injetar, ou melhor, vou reverter, tá? Em 80% do tempo, ele injeta uma potência que é menor do que a capacidade instalada dele. Então, você acaba contratando uma rede de 100, mas só usa 80, né? Porque essa regra não enxerga o eólico. E a gente falou, poxa, e se eu botasse uma bateria, né? Para toda vez que tiver um pico de vento, eu armazeno energia e uso menos a rede. Então, a gente tem aqui, ó, aqui é a operação, aqui a linha vermelha é o armazenamento da bateria, isso daqui seria a produção da eólica, tá certo? Ela nunca chega na capacidade da rede, mas esses picos ainda que tem de produção, a gente conseguiria ceifar carregando a bateria, tá vendo? Então a geração dela ficaria no máximo aqui, ó. Se a gente fizer isso, qual que é a ideia? Ao invés dessa usina aqui, que tinha 100 megawatts de capacidade, ela poderia contratar aqui 68, 69, então ela teria uma redução permanente do custo de conexão, em troca do quê? Não usar a rede nos 100 megawatts, e toda vez que tiver um pico de produção, ela armazenar, ou seja, também não joga fora para gerar depois, tá? E por fim, e aqui a gente fez a questão da sensibilidade. A gente fez receita com contrato, com mais bateria, você pode melhorar a produção mínima do parque, então você vai ter uma garantia física maior, é algo marginal, mas que ajuda na vida. Se a gente juntar tudo isso, pessoal, e aí a gente nem colocou muitos números, porque era um caso específico, né? Com o preço da bateria atual, levaria 48 anos para viabilizar um investimento desse, né? Com o preço da bateria atual, colocando impostos tal de 30%, que é um valor não exagerado, a gente levaria 63 anos para pagar o investimento, ou seja, não se viabiliza. Se a gente pegar o preço da bateria de 2025, que aí o Reni já mostrou aquela curva do preço caindo, levaria 18 anos com o imposto, né? Se a gente colocar uma taxa de desconto, 27 anos. Ou seja, há uma tendência aqui, com a queda de preço, desse tipo de aplicação começar a ser viável no horizonte muito próximo, tá certo? Mas a gente tem que ter regulamentação, tem que mudar a regulamentação para essa questão do uso da transmissão, tem que mudar a regulamentação também para tratar a empresa que tem uma bateria de forma diferente, né? Falta um pedaço aqui, mas eu acho que tá bom, Jerusa, senão eu vou comer o tempo do reino aqui. Se der, depois eu volto para falar um pouco das prioridades. Tá bom, tá bom. Vou até pedir licença para o Fernando. Fernando, o assunto é muito interessante e tem muitas perguntas. Vamos avançar só um pouquinho aqui na nossa hora, fazer uma pergunta para o Reino também, e vou tentar fazer esse combinado. Chegaram várias perguntas, Reino, sobre as aplicações das baterias e também sobre a própria tecnologia, né? A Silvia contribuiu aqui com uma pergunta perguntando se, considerando todo o ciclo de uma bateria, fabricação, supply chain, destinação pós-vida e a própria matriz, o impacto ambiental do armazenamento, né? Qual seria o impacto ambiental disso, se seria positivo ou negativo? E relacionada a essa pergunta também, chegou uma segunda do Marco Lenzi, nessa mesma direção, né? Ou seja, da destinação final do equipamento, ou seja, qual seria o percentual que isso poderia ser reaproveitado, né? Então, se você puder comentar um pouco sobre isso, agradeço. Uhum. Tá. Bom, eu não sou especialista, né, nessa parte de análise de ciclo de vida, de materiais em si, mas esse é um assunto, na verdade, é uma pergunta bem recorrente, né, quando a gente fala de armazenamento de energia. A primeira pergunta que vem é das baterias, né? Quando a gente fala de bateria de lítio, a gente está falando aqui da mesma bateria, né, como eu mostrei ali, das mesmas baterias, na verdade, as células, né, com tecnologia semelhante à dos veículos elétricos, a scooter elétrica, de mobilidade elétrica, de baterias celulares, baterias de notebook. Então,
a gente tem uma tecnologia que, na verdade, já está muito presente nas nossas vidas, né? O que a indústria faz, né, após a vida útil, o que tem sido feito em alguns projetos também é usar baterias que são, vamos dizer assim, que tiveram aplicação de mobilidade elétrica e transferir essas baterias para sistemas estacionários. Essa seria uma segunda utilização para um sistema que já teve uma operação ali, né, em uma descarga profunda, né, e operando em temperaturas, né, em uma situação mais extrema, que é uma bateria para mobilidade elétrica, passando a operar num sistema estacionário, né, que ele eventualmente pode fazer uma regulação de frequência, operar num regime em que você não tem uma descarga tão profunda, num ambiente mais controlado e num regime de operação um pouco mais leve. Então, essa seria uma primeira opção, né? Por fim, indo para a segunda opção, seria a reciclagem da bateria, né? A bateria, ela tem cobre, tem alumínio, né? Então, todos esses metais, eles já são reciclados, né, na indústria, né? Então, são materiais que são levados para reciclagem e, no final das contas, o fabricante, né, ele recicla e produz novos produtos, né, com o que a gente tem de bateria, que é o que acontece, é o que a gente tem também na indústria eletrônica, né? São materiais que vão para reciclagem, tá? Muito obrigada, viu, Rênio? Olha, assim, ó, tem muitas outras perguntas interessantes aqui, tá? A gente não vai conseguir responder todas, eu vou tomar a liberdade, enviarei as perguntas tanto para Rênio quanto para Donato, para eles entrarem em contato com as pessoas que enviaram. Só colocando aqui um ponto que a Renata Menescal, ela questionou se tem tido algumas discussões em termos de legislação, e eu sei que uma das contribuições na tomada de subsídio da ANEEL foi recorrente essa colocação sobre a definição legal, definição jurídico-regulatória do que é o armazenamento. Eu sei que existe um projeto de lei, Renata, se eu não me engano, de 2018, que eu acho que endereça alguma questão de armazenamento, eu checo e passo o número para você depois no privado. E o Código de Energia também, da proposta do deputado Lafayette Andrade, ele também passa por isso. Mas fora isso, realmente a regulação ela é incipiente, ela está sendo discutida ainda, na verdade. Eu agradeço aqui a presença do Rênio, do Donato, realmente foi uma aula para nós. Gostaria de passar para eles uma palavra final, se eles puderem deixar uma última mensagem, né, Fernando? E aí depois você encerra. Virusa, acho que ainda temos mais um tempinho para mais uma ou outra pergunta. Eu teria muito interesse na resposta da pergunta do Aurélio Souza. Se do ponto de vista regulatório, na ausência de um marco... Bom, primeiramente, Fernando, obrigada porque geralmente você fica bravo comigo quando eu extrapolo. Agora que você me deu carta branca aqui, então vamos lá. Também não vamos abusar, né? Mas o tema está ótimo. Vamos um Muito pouquinho bom. mais à frente, por favor. Então, eu vou pedir esse ponto específico para Donato comentar, porque eu sei que no trabalho da contribuição que ele ajudou a Associação Abeólica a fazer, essa foi uma contribuição. A questão aqui, Donato, que o Aurélio coloca, se do ponto de vista regulatório, na ausência de um marco, claro, se há impedimento para os consumidores adotarem essa tecnologia, gerarem e armazenar energia, como as concessionárias de distribuição estariam lidando com isso. E aí já peço para você comentar um pouco do questionamento da Renata, né? Se você tem maiores informações sobre se há uma discussão entre parlamentares sobre essa definição legal do armazenamento. Tá bom. Jerusa, realmente hoje a gente não tem, assim, de forma específica, falando as condições para você instalar armazenamento numa residência, para você instalar armazenamento numa edificação. Então, o que acontece, né? De forma assim, alguns consumidores já fazem isso, né? Muito naquele esquema de antes do inversor. Então, quem tem um painel fotovoltaico, quem tem um painel normalmente está num sistema ali de net metering e pode instalar um equipamento desse, e não necessariamente há o conhecimento assim, da concessionária daquele tipo de instalação.
Eu acho que é importante, né, que hoje em dia tem muito sistema desconectado da rede, né, usando placa solar e bateria e já funcionando, né, e aí realmente não tem nenhuma interação com a distribuidora local. Mas é necessário que haja assim, alguma especificação técnica, né, para que a gente não coloque qualquer tipo de equipamento na rede, porque acaba que pode ocorrer de uma falha desse equipamento, que é privado, né, e impactar o funcionamento da rede, impactar outros consumidores, e aí você acabar tendo uma pessoa por uma decisão privada impactando a coletividade. Então, acho que o ponto de vista de ter uma exigência técnica de nível de equipamento, do mesmo jeito que tem nos inversores, né? Acho que isso é uma questão relevante, mas hoje em dia os consumidores podem colocar sim com os inversores deles, se o inversor atender a regra, a conexão com a rede vai estar protegida. Isso é um ponto que é pacífico. O pessoal realmente não faz porque é muito difícil de viabilizar aquele investimento, né? Quem às vezes tem gosta de inovar ali, está no preço da onda, acaba por poder fazer isso, né? Quanto a essa questão da conversa com os legisladores e tudo, que foi a Renata que colocou, né, a gente vê isso também de uma forma incipiente. Tá? Para nós, na nossa visão, o que existe hoje de que deveria ser a prioridade, né, do armazenamento são algumas medidas que a gente chamou de medidas estruturantes. A primeira delas é a questão da definição explícita em lei. A segunda delas é essa questão da tributação. Isso precisa estar muito claro como vai ser a tributação da energia que é armazenada e desarmazenada, não é nem gerada e nem consumida ali, porque senão isso vai virar uma bola de neve, né? E a questão da conexão, porque também aquela questão de cobrar a rede de forma equivocada, né, vai ser um problema. Então, isso daí para a gente seria a discussão que seria colocada como fundamental. Isso daqui é para dar uma estabilidade jurídico-regulatória para viabilizar investimento. Aí tem um outro conjunto de regulamentação que a gente chama de conjunto de aceleração, que é uma vez superada esse desafio de superado o medo, né, de como vai vir a regra a definição mais clássica, a tributação e a conexão, é a questão de transparência de custo sistêmico. Tudo aquilo que está impactando a operação do sistema, o custo precisa aflorar para você poder achar uma solução eficiente, e aí possivelmente o armazenamento acaba se viabilizando porque ele é eficiente, traz muita flexibilidade. Os sinais de preço serem efetivos, a nossa formação de preço ainda, a gente está vendo aqui térmicas muito caras sendo despachadas e o preço a R$100, né? Então aí você não viabiliza o armazenamento. É uma participação dos mercados, tem que ser livre a participação, o que importa é o produto que precisa ser entregue. As tarifas da distribuição precisam ser revisadas, precisam ser realmente modernizadas, e a otimização da contratação do MUST, que a gente precisa sair dessa regra para todo mundo, né? Então o armazenamento tem que ter um papel. Essas medidas aceleram o desenvolvimento do armazenamento. E depois, não menos importante, mas em terceiro lugar, a questão da parte técnica, né? Porque aquela questão das outorgas precisa ser um processo que não pode ser muito complexo, né? Mas tem que ficar complexo se for muito grande e puder trazer muito impacto, né? A interoperabilidade dos equipamentos, essa questão da base de dados e tudo mais, essas coisas são importantes para o sistema ficar robusto mesmo com o armazenamento, né? Mas então a gente tem que primeiro colocar aquilo que é estruturante, aquilo que acelera o desenvolvimento, e depois cuidar muito da parte técnica para o sistema poder funcionar bem, né? Mas é um desafio, mas a gente não... essa conversa com os parlamentares, acho que ela precisa evoluir, principalmente aproveitando o que a gente já conseguiu aprender com a experiência internacional, né? Coisas que parecem que são simples se transformam em grandes problemas, é melhor atuar já, né? Obrigada, Donato. E vou fazer mais uma, então, aqui, Fernando, mais duas perguntas também, que tem relação para o Rênio, e também guarda relação com essa questão da viabilidade econômica, do modelo de negócio, né? Se você entende assim, com os preços atuais do armazenamento, as soluções são viáveis, por exemplo, o acoplamento com a questão da tarifa branca. Essa questão, acho que ela foi endereçada pelo Diogo, não, foi acho que pelo Márcio. E aí, qual o tempo de vida útil também de um sistema desse? Qual o percentual do investimento inicial necessário para você fazer um retrofit, a reciclagem final desses sistemas? Então, se você puder comentar esses dois pontos, Rênio, em relação à viabilidade desse investimento, e se, na sua visão, a tarifa branca ela já seria o gatilho
para viabilizar o investimento em armazenamento pelos consumidores? Uhum. Vamos lá, né? Primeiro, sobre a questão do investimento, né? Quando a gente fala de tarifa branca, né? Basicamente, a gente está falando aí em armazenar energia no momento em que a energia é barata e entregar energia no momento em que a energia é cara, né? Isso vai depender do delta, né? Entre o preço da energia de quando ela é cara e o preço de quando ela é barata. Se esse delta for alto, né? Ela vai se viabilizar mais facilmente. Recentemente, acho que foi no ano passado, se eu não me engano, a EPE fez até algumas contas para tarifa branca, se eu não me engano, para, por exemplo, um consumidor A4 verde, no horário ponta e no fora ponta. As contas ali, não, vamos dizer assim, não foram muito animadoras, né? De fato, o payback ocorria, mas num prazo que era muito distante de animar uma pessoa a fazer o investimento para isso. Esse é o primeiro ponto. Só que tem uma outra questão aí, que é para viabilizar um sistema de armazenamento, você tem que buscar mais de uma aplicação. De fato, se você olhar só por essa aplicação, como, por exemplo, essa aplicação que o Donato mencionou, ali que ele fez uma sensibilidade, no melhor dos casos, né? Se eu não me engano, se eu tô certo, o payback simples era de 18 anos. Então, quando um potencial investidor olha para isso, ele fala, não é viável, né? Então, não faz sentido. Agora, se você olha, por exemplo, para mais de uma fonte de receita, né, no seguinte sentido, mais de uma geração de valor, você começa a fazer o que os americanos chamam de value stacking, né? Você começa a empilhar a geração de valor, né? Então, por exemplo, você pode colocar a tarifa branca ela para ajudar na viabilização do seu sistema de armazenamento atualmente, com as tarifas de hoje, né? Com os preços de hoje. Só que, por exemplo, para o caso residencial, né? Muita gente prioriza, por exemplo, o backup de energia, né? Então, o quanto custa, né, para um eventual consumidor residencial ficar sem energia, né? Por exemplo, no momento em que a gente, infelizmente, teve um problema, né, no transformador lá numa subestação do Amapá, no ano passado, né? O quanto que as pessoas não gastaram de dinheiro para gerar energia em casa, para ter um gerador a diesel, né? O quanto que não valeria, né, você ter um sistema de armazenamento com solar naquele determinado momento, né? Qual que seria o valor para isso? Então, acho que a primeira coisa, né, olhar mais de uma fonte, né, de geração de valor. Nesse caso, não é nem receita, né, porque é um valor muito particular, né, de cada um. Então, teria esse ponto de ter o backup, teria o ponto também de ter o deslocamento, né, da sua demanda, por causa de tarifa branca, né? Eventualmente, se tarifa de baixa tensão tivesse o fio separado da energia também, você poderia aumentar o autoconsumo da sua geração solar, né? Então, em vez de exportar para a rede, gerar crédito só proporcional à sua tarifa de energia, como se discute hoje no setor elétrico, você poderia aumentar, né, o seu autoconsumo e gerar uma energia que poderia ter um valor, né, somado ao seu fio mais a sua energia. Então, eu acho que seria esse ponto, né, do ponto de vista de tarifa branca. A conclusão, de forma objetiva, ela ajuda a viabilizar, mas com as condições atuais ela não é suficiente, mas ela com certeza contribui. O segundo ponto sobre a vida útil, né? Hoje, quando a gente fala de sistemas fotovoltaicos, a gente não fala de sistemas para funcionar aí menos do que 25, 30 anos, apesar de que ainda existem sistemas já operando há mais de 40 anos. Eu vi esses dias alguns sistemas na Alemanha que estão operando e funcionando, né, há 40 anos já. Então, as baterias, elas, pelo menos, agora eu vou fazer um pouco de propaganda da empresa que eu trabalho, né, mas a gente faz os nossos equipamentos, né, pensando em funcionamento de longo prazo, né, então, casando, né, o solar, né, o funcionamento do sistema solar, né, porque quando você faz esse tipo de investimento, você está fazendo para um longo prazo. Obviamente, para as baterias, né, o que acontece? É o que acontece
com os módulos, né? Você tem uma degradação anual, né? Você vai chegar ao final de 25 anos, você obviamente não vai estar gerando o que você gerava no ano zero. Vai ter acontecido uma degradação. Com a bateria é a mesma coisa. Não vai acontecer, no ano 15 a bateria vai parar de funcionar. Não, ela vai parar, né, ela vai ter uma perda, né, de capacidade de manutenção de carga. Então, ao longo desses anos, ela vai tendo uma degradação anual que vai depender das condições em que ela vai estar armazenada, das condições de operação. Se você faz ciclos muito profundos de operação da sua bateria, ela tende a se degradar mais rápido. Se você opera ela de forma leve, né, com ciclos menos profundos, ou se ela está ali sempre disponível para fazer backup, ou uns ciclos mais suaves, ela vai durar aí por todo esse período. O nosso, né, para o nosso sistema residencial, o período de garantia é de 7 anos para as baterias e 10 anos para o inversor. Mas, obviamente, ela dura bem mais do que isso. Então. Muito obrigada, Rênio. Já agradeço aqui você mais uma vez. Donato, agora, Fernando, vou me despedir, já me despedindo de todos. Agradeço a todos que ficaram com a gente até esse horário. Passo para os nossos convidados uma palavra final para eles se despedirem. E depois, Fernando, você já pode assumir aí a condução e encerramento. Obrigada. Jerusa, Fernando, Rênio, eu só queria realmente agradecer. Eu acho que esse tema aqui do armazenamento, né, é um tema que ele vai gerar muita discussão aqui, vai gerar muita mudança no setor elétrico, né? A gente vê em muitos casos, parece que é um tema específico, mas é um tema que mexe com todo mundo. A gente vê muitos casos, por exemplo, nos Estados Unidos, das pessoas instalarem a bateria fora de casa, que é para mostrar para todo mundo, olha, eu tenho armazenamento, né? Alguns vão lá e se desconectam da rede porque tem orgulho, falam, agora eu estou livre, agora eu sou livre e tal. Então tem um movimento aqui que é muito maior do que o movimento do equipamento, sabe? É um movimento que deve fazer com que todos nós pensemos que, olha, quem dá ordem, quem manda, né, é o cliente, né? Conforme ele for tendo as opções, elas forem se tornando baratas, se ele não estiver satisfeito, ele vai tomar atitude, ele vai gerar sua própria energia, ele vai trabalhar de uma forma diferente. Então, acho que a gente tem que migrar muito rapidamente para colocar o cliente aqui no centro da discussão, quais são as necessidades de quem consome energia, né, de quem precisa da eletricidade, como que ela está sendo atendida hoje e para onde esse movimento vai levar. A gente tem um sistema todo construído cujo centro era sempre a utility, né? O pessoal chama de utility centricity, e a gente está migrando muito rapidamente para um sistema que o centro é o consumidor, né? É o consumer centricity, né? Então a gente tem que pensar muito nessa questão dos atendimentos e toda a ineficiência que a gente repassa custos, como, por exemplo, essas que a gente mostrou aqui, né? E outras que esse subsídio todo que está na tarifa, o imposto todo que está na tarifa, todas essas ineficiências que a gente fica repassando para o consumidor na tarifa, elas vão acelerar esse processo, esses sistemas vão se viabilizar cada vez mais rápido e o consumidor vai sim fugir da tarifa, né, e vai gerar sua própria energia, vai armazenar sua própria energia e vai ser independente. Então, acho que é um alerta geral, né? Vamos cuidar do consumidor bem desde hoje, porque ele vai se resolver, né, e a tecnologia toda está evoluindo para isso. Tá? Eu só queria agradecer muito aqui a oportunidade, né? Acho que é o caminho longo que a gente que na parte do armazenamento está começando agora, mas tudo isso se junta nessa questão de atender necessidades da melhor forma. A gente tem que, quem está pagando a conta merece respeito, a gente não pode ser passivo em relação a todos esses custos que tem embutido na tarifa. A resposta vai vir na forma de busca de alternativas, e essas alternativas estão chegando, né? Só queria agradecer muito, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Rênio, se você quiser falar suas últimas palavras, e só um complemento aqui, até em função da participação de profissionais aqui do setor, até uma recomendação, e aí, antes de encerrar, Fernando, desculpa que isso me ocorreu agora, mas eu acho muito importante, como a gente está falando de uma regulação que ainda está sendo discutida, e a gente tem que trabalhar com o que tem hoje, é muito, muito importante que esses novos projetos a gente também conte aí com uma discussão com a agência reguladora, né? A gente tem aí as distribuidoras e
pelas normas atuais, eventualmente para até evitar riscos, a gente precisa passar aí pela ou consulta com a agência reguladora ou tratativa diretamente com a distribuidora, para evitar também que esses sistemas possam causar alguma questão sistêmica, né? Então, eu acho que é um caminho a ser trilhado com a participação de todos, os investidores, os geradores, os consumidores, o regulador e a distribuidora. Mas já encerro aqui minha participação também, passo para você, Rênio, e depois ao Fernando. Tá ótimo. Primeira coisa, né, agradecer você, Jerusa, pelo convite, agradecer o Fernando, agradecer o Donato aí pela aula também. Para mim foi muito enriquecedor assistir aqui a apresentação do Donato também. E sobre essa questão, né, realmente de novos sistemas se conectando, né, da regulamentação, de fato é um assunto importantíssimo, porque se isso não for feito da forma correta, né, agora no começo é muito complicado você corrigir isso depois que você já tem sistemas inadequados operando, enfim, trazendo problemas para as distribuidoras e riscos aos consumidores finais também, que eu acho que a gente tem a questão de distúrbios também, né, que são questões importantes, mas a segurança também das pessoas, né, porque se você tiver sistemas de qualidade ruim, você pode ter incêndio, explosões, e quando a gente fala de bateria, né, a gente está falando de sistemas com uma densidade de energia alta, então você as normas de forma adequada. Hoje a gente está começando, né, na questão das normas, a portaria do Inmetro está sendo revisada para inversores híbridos e a gente ainda não está no ponto que a gente gostaria de estar. A gente evoluiu bastante com a tecnologia, hoje a gente já tem um produto bem maduro, né, a gente como empresa, eu digo Huawei, mas a gente ainda tem algumas limitações, né, para poder colocar um sistema desse, né, para operar, para estar interagindo com a concessionária. A gente não tem ainda, a portaria não está adaptada para os inversores híbridos, então é complicado você fazer esse tipo de conexão de forma, como posso dizer, de forma corriqueira, né? Não é aquele processo que você chega na distribuidora, entra com um pedido, conecta e o sistema vai passar a funcionar. É possível, mas é um processo que é um pouco parecido com o que a geração distribuída passava, né? Há 10 anos atrás, ali, quando teve a primeira revisão da 482. Então, hoje a gente está mais ou menos onde o solar estava 10 anos atrás. Mas eu estou bem otimista com o que vai com o que vai acontecer, né? Eu acho que tendo essa questão da regulação bem resolvida, a gente tem tudo para decolar. Aí a tecnologia já está madura, a gente já tem casos de sucesso em vários países e estou bem otimista com isso. Muito bem. Eu concordo com a nossa participante, a Vanessa Yuri, que o nosso webinar deveria ter tido a duração de 2 horas. Concordo plenamente com ela, mas, infelizmente, nós chegamos ao final e, em nome da coordenação da pós-graduação em Gestão de Negócios em Energia Elétrica, eu gostaria de agradecer a presença de todos, em especial aos nossos panelistas, o Rênio e o Donato Filho, que trouxeram informações e esclarecimentos do assunto armazenamento de energia, é um assunto novo, e daí a presença de várias perguntas, né, a respeito desse tema, né, que ainda precisa ser bem esmiuçado. Gostaria de lembrar que a nossa próxima turma ela se inicia agora no final do mês, no dia 26 de abril, a turma 7, de pós-graduação em Gestão de Negócios em Energia Elétrica.
E eu agradeço a nossa moderadora, a professora Jerusa Magalhães, e registro aqui o meu muito obrigado a todos os presentes e desejo uma feliz Páscoa a todos. Meu muito obrigado.